Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Mudei Meu Organograma. E hoje o formato é diferente e é proposital, porque o vídeo de hoje é um resumão, os melhores momentos de uma live super bacana que eu fiz com meu maridão, onde a gente falou sobre orçamento familiar, como a gente faz os nossos investimentos, como a gente construiu todo esse conhecimento, como a gente faz os nossos investimentos, como a gente divide a nossa carteira com foco no longo prazo, com foco na nossa aposentadoria. Damos dicas, super dicas de livros também, além de falar sobre transição de carreira. Não a minha, que eu tanto falo aqui, mas o Dani falou da transição de carreira dele, como aconteceu, como que a gente se preparou. Tá super, super bacana. Eu fiz um resumão extraindo esses melhores momentos e eu vou liberar em 2 vídeos, são 2 partes. A primeira você vai assistir agora, depois da vinheta do canal. Sempre se preocupou bastante com essa questão do controle de orçamento, né? Saber quanto que a gente recebe, saber quanto que a gente gasta. A gente começou, como eu falei, bem simplesinho, a gente foi evoluindo, né? E ano passado eu li um livro, que é esse livro aqui, ó, do Rafael Seabra, Quero Ficar Rico. Esse livro é super bacana, principalmente quem está começando a se organizar financeiramente. Esse livro é muito, muito legal. Eu já tinha lido do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que também é muito, muito, muito bom. Só que esse livro aqui do Quero Ficar Rico, ele deu fez a gente dar um salto bem legal assim na questão do nosso controle orçamentário, né? Com ele, a gente aprendeu algumas formas de dividir esse controle, né? De dividir o direcionamento da nossa receita, de uma divisão de como que a gente direciona a nossa receita. E uma das formas que ele ensina é aquilo que eu já comentei várias vezes aqui, que é o 60, 20, 10, 10. E foi a forma que a gente que achou que se adaptava bem ao que a gente queria. Nós pegamos esse modelo do 60, 20, 10, 10 e a gente adaptou essa planilha, né, para esse modelo. O 60% da nossa renda é destinado para manutenção familiar, né, que enfim, energia, água, gás, mercado, então tudo que é necessário para a sobrevivência da família. 20% são gastos livres, então salão de beleza, jantares fora, algum passeios de final de semana. Tem 10% que é de investimento a curto prazo, né, que é o que a gente chama de reserva de emergência, e 10% investimento a longo prazo, que é principalmente o que o Dani vai falar aqui, né? Como que a gente faz esse investimento. Hoje, né, amor, a gente acaba direcionando mais até que 10%, né? A gente sempre fala, 60, 20, 10, 10, mas se a gente conseguir direcionar mais para o investimento, melhor ainda, né? No mínimo isso. Então a gente adaptou a planilha e também na prática, né? Não só na planilha, não adianta só adaptar na planilha. Adaptamos a planilha, adaptamos na prática e ainda estamos evoluindo, então não é assim num clique de mágica que você consegue organizar tudo. Na prática é mais complicado, mas dá para fazer e dá muito resultado, é muito bacana. E toda essa organização a gente sentiu o quanto que ela foi importante quando a gente fez as nossas transições de carreira. Porque eu falo muito aqui, não vou falar de novo, prometo, eu falo muito aqui da minha transição de carreira que aconteceu há 2 anos, mas o Dani também passou por uma grande transição de carreira, ele vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho da transição dele. E tanto na transição dele, quanto na minha transição, um controle orçamentário ajudou muito, porque a gente sabe que quando a gente sai, é tudo muito lindo falar, você pode mudar, você pode ir em busca do que você gosta de fazer, mas a gente sabe que a gente tem que ter o pé no chão, né, e que é importante, a gente precisa se preocupar com a questão financeira, né? Então agora eu vou deixar o Dani falar, que eu já falei demais. Vou me apresentar rapidamente, até falar um pouquinho da minha carreira, de onde eu estou hoje, né? Eu tenho 38 anos, sou formado em administração de empresas, e eu trabalhei 11 anos como CLT, tenho muito orgulho disso, né? Comecei com 19 anos trabalhando
carteira assinada, passei por poucas empresas, mas muito boas, que me deram uma grande fundamentação, né? Crescimento profissional, tudo que eu aprendi, para depois de 11 anos eu ter a coragem de empreender, né? Abrir o nosso negócio, né? Então, depois de 11 anos, a gente tomou a coragem e se preparou para aquele momento e abrimos nossa empresa de representação comercial, né? Então também foi uma transição de carreira, né? Naquele momento, o ano foi de 2013, né? E realmente a gente se planejou, se programou, guardou uma reserva de emergência, né? Para poder estar realizando e fazendo essa transição, porque quando você sai do negócio, entre aspas, garantido, né? Que é o CLT, você tem aquele seu salário no final do mês garantido, para empreender, que são muitas as incertezas, você tem que ter uma preparação mínima, né? Fazer um fundo de reserva para alguns meses, né? Até para se o projeto não der certo, você não cair em ruína, né? Então, quanto mais programado você conseguir para fazer essa transição, é melhor, né? Primeira coisa que você tem que fazer, pode ser uma planilha de Excel muito simples, linkar todas as suas receitas que você recebe no mês e, do outro lado, linkar todas as despesas que você subtrai. Aí quando você começa a ter esse controle, você também, como a Ju falou, começa a gastar melhor, você começa a direcionar melhor aquilo que você recebe, né? Então você vai melhorar até a tua forma de consumir, né? Então, dentro dessa estrutura de receita e de despesas, obviamente que a primeira coisa que você tem que fazer é equilibrar para você tudo que você ganha não gastar mais do que você recebe. Isso é a regra número 1, é a regra de ouro que a gente chama. Também parece muito simples, mas infelizmente a maioria das pessoas acabam gastando mais, né, se endividando, gastando mais do que elas recebem, né? E isso, com o tempo, isso pode ser muito perigoso, porque você cai num ciclo vicioso de buscar empréstimo e tudo mais, e acaba se desestruturando. Daí isso acaba tornando até a vida do casal, relacionamento, brigas e tudo mais. Isso tudo acontece. Então a primeira coisa é você conseguir equilibrar a sua receita versus despesas. E aí sim, quando você tem essa questão equilibrada, um segundo momento, você tem que pensar em fazer os investimentos. Por que a gente começou, né, a pensar, poxa, investimento, né, longo prazo, assim, hoje a gente vive num país, né, no Brasil, o que acontece? Tem a questão da aposentadoria. Então, você trabalha aí 40 anos praticamente, né, pagando, para depois saber se vai se aposentar, vamos dizer assim. Então, na verdade, é um pacto de gerações. Hoje, os que estão aposentados, eles já trabalharam, né? E hoje, quem está, no caso, pagando a aposentadoria deles, somos nós que estamos trabalhando, pagando os impostos e tudo mais. Então, é um pacto de gerações. Você não pode mais, hoje, imaginar que pode depender só de uma aposentadoria lá na frente, né? Pode ser um complemento, sim, pode ser um complemento, sem problema nenhum. Mas é muito mais importante hoje você pensar em investir mais cedo quanto antes, né? Que você tenha o tempo a seu favor de forma alternativa, buscando conhecimento e por conta, do que você depois lá no final da vida ali, você ter que depender de uma miséria do governo, sabe? Se quando eu me aposentar, se a gente vai conseguir, né? Se a gente vai ter, se esse sistema ainda vai funcionar. Então, a nossa preocupação partiu desse ponto, só para vocês entenderem. Isso foi lá em 2018, começou a bater assim, poxa, né? Tudo bem, a gente está trabalhando, hoje estamos no auge, estamos produzindo, a gente tem uma receita boa, tem nossos gastos, tem a nossa vida, mas e aí, como é que vai ser lá na frente? Então, começou a bater um negocinho dentro da mente, esse cara. Aí a gente começou a estudar, começamos a olhar, e aí nós chegamos à questão na época, acho que eu até vi, foi o pessoal da Empíricos, eu estava no Instagram, aí tipo assim, invista em ações, bolsa de valores e tal, eu comecei a ler a respeito daquilo lá, foi o primeiro contato, assim. Eu achei bem bacana, né? Eles tinham uma estratégia, uma carteira recomendada de ações, você assinava lá uma assinaturazinha mensal, eles
te dava as recomendações. E achei, um primeiro momento foi bem bacana, eu até assinei, comecei a operar, assim, comprar umas ações, entender como é que era esse mercado. Só que assim, eu vi que não tinha uma estratégia definida, tá? E eu acho que o grande problema maior que as pessoas têm medo quando a gente fala em investimento, em buscar investimentos alternativos, acho que o brasileiro ele vai para a poupança porque ele tem medo de buscar outras coisas, né? Tem muita desinformação, a gente infelizmente, nós não ganhamos educação financeira na escola, é uma pena. É uma pena. Né? Então a gente tinha que ter essa educação de base, né? Coisas simples, para tu realmente saber lidar com o dinheiro, saber fazer os investimentos corretos, que daí você tem mais tempo, mais décadas para você fazer os investimentos certos e lá na frente ser beneficiado com isso, né? E aí assim, a gente foi se aprofundando, fui buscando mais informação. Não, aí no ano de 2019 já comecei a fazer umas operações, umas aplicações, mas não tinha estratégia. E aí foi quando eu tive a felicidade de conhecer o Leandro Cabral, fazer um jabá aqui agora. O Leandro Cabral do 500 Pratas, cara, ele é uma pessoa sensacional, o cara, a vida dele, a história dele, ele é um cara novo, também está na casa dos 30 e poucos anos, praticamente hoje ele já conquistou a liberdade financeira dele, quem acompanha ele sabe, e ele montou uma estratégia de investimento que é muito bacana, é muito legal. Então eu tive a oportunidade de conhecer ele no Instagram, seguir ele, eu comprei um curso dele que na época era até muito barato, e assim, a estratégia dele é perfeita. Em grosso modo, o que é? Ele te ensina a avaliar empresas, né, boas empresas, seja no Brasil, seja fora do Brasil, se tornar sócio dessas empresas através do mercado de capitais, né, comprando ações, todos os meses tu vai comprando, e assim, e aumentando posição cada vez mais. E essas empresas, elas são empresas que geram lucro, e os lucros das empresas são distribuídos com os seus acionistas. No caso, nós que estamos montando posição dessas empresas, que somos sócios delas, a gente recebe um retorno dos lucros, né? Tem empresas que pagam todo mês, tem empresa que paga cada 3 meses, tem empresas que pagam uma vez por ano. E eu achei essa estratégia, esse mercado extraordinário, tá? Estratégia 500 Pratas, isso. É o nome da estratégia, né? Daí a gente foi buscando mais literatura, se informando cada vez mais. Daí eu cheguei ao Luiz Barsi, que hoje ele é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores. O Barsi, que é um dos mais antigos, que investe desde a década de 70, ali 68, logo quando iniciou a Bolsa. Ele era um engraxate, tá? Hoje ele tem um patrimônio de mais de 5 bilhões. Ele passou todas essas crises, sempre investindo em empresas boas, empresas que continuam, né, depende se vai dar crise ou se não vai dar crise. Por exemplo, a energia elétrica subiu um monte, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa tem um monte de luz acesa aqui. Nós não vamos diminuir, parar de consumir energia elétrica porque a energia subiu. Então as empresas estão produzindo energia, estão transmitindo e tal. Então por que não ser sócio de uma empresa de energia elétrica? Ela trabalha 24 horas por dia. Então essa é a estratégia, esse é o racional, né? Então tu dorme tranquilo, tu investe teu dinheiro todo mês aportando em empresas boas, e essas empresas, elas remuneram com lucro os acionistas, certo? A gente tem o exemplo agora, né, do mercado de ações, que o mercado está batendo, né, em várias empresas sensacionais. E quando eu digo mercado batendo, é que as ações caíram, né, as ações estão baixas. Só que essas empresas, elas não diminuíram lucro, elas não diminuíram operação, elas não diminuíram investimento, né? Elas continuam produzindo, elas continuam crescendo, né? Então elas não vão morrer do dia para noite. Exatamente. E a questão é que quando se tem muito medo do mercado de ações, é a questão do trade, né? De comprar e vender para valorização do capital, né? Isso, não do... porque o pessoal, muitos querem comprar, daí esperar subir e vender. A gente não trabalha dessa forma. Nós somos sócios de boas empresas, de bons negócios, a gente compra, monta a posição pra nunca ali. Vender. A ideia é se aposentar com isso daí.